Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para você e falando sobre essa 30ª rodada do Campeonato Nacional, falando do Clássico Fla-Flu, né? Clássico Fla-Flu de quinta-feira e vencida pelo Fluminense, né? O Fluminense, depois de 8 jogos sem vencer contra o Flamengo, acabou vencendo aí pelo placar de 2-0, né? E se afastando do Z4, né? No segundo tempo, principalmente, o Fluminense foi melhor na partida, inclusive. E o Flamengo teve as melhores chances do primeiro tempo e não conseguiu aproveitar até o pênalti defendido pelo goleiro Rossi, né? Mas o Fluminense definiu o jogo no segundo tempo, né? Foi melhor na segunda etapa do jogo do Fluminense e, com certeza, garantiu a vitória. E na luta, né? Na luta contra o Z4 do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo perdeu a chance de se aproximar do Botafogo, né? Que nós vamos estar falando para vocês aqui. Mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversas de Torcedor e também com a nossa transmissão ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, todo sábado, 11 da manhã, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinsc.com, pela Rádio Net, também pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, falando sobre futebol carioca, do esporte internacional, do esporte em geral, para falar das opiniões, debates, também com informação, que é muito importante para você e você ficar muito bem informado, que é muito importante, tá certo? Então vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do jogo que aconteceu no estádio do Maracanã e que aconteceu aí. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui sobre o jogo que aconteceu no Maracanã na última quinta-feira e, e a vitória do Fluminense, né? A vitória do Fluminense diante da equipe do Flamengo, 2-0, né? Os gols marcados pelo Lima e também do John Arias, que acabou entrando no segundo tempo. E o time do Fluminense, né? Que dominou a segunda etapa e vencendo essa partida, né? Depois de 8 jogos sem vencer contra o Flamengo, acabou vencendo essa partida, né? O Fluminense lutando contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, do primeiro tempo, foi um domínio do Flamengo, teve as melhores chances de partida no jogo contra o Fluminense, né? O Fluminense teve a chance de marcar o gol com um ganso de pênalti, mas o Rossi defendeu. E o Fluminense teve na etapa final conseguindo marcar os gols, né? Conseguindo marcar os gols, se recuperando, né? E marcando os gols principalmente. E o Felipe Luiz conhece a sua primeira derrota no comando do Flamengo, né? Repito, o Flamengo jogou mal no segundo tempo, né? Depois de um primeiro tempo bom, né? Principalmente, que nós vamos estar falando sobre isso em resumo para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui do primeiro tempo, que o jogo começou bastante truncado dentro do Maracanã, inclusive, né? Com as duas equipes exercendo uma forte marcação no campo de ataque, mas com dificuldades na hora da criação, né? E tivemos aí das duas equipes tendo dificuldades na criação de jogadas. Aos poucos o Flamengo conseguiu se impor, impôs o seu jogo, né? Aos poucos, conseguindo controlar a posse de bola e usando os pontos para abrir a defesa do time do Fluminense, e assim ficou perto de marcar nos lances do Matheus Gonçalves, do Alcaraz, e ainda, né, dentro dos lances, o Alcaraz bateu na trave e o Matheus Gonçalves nas mãos do goleiro Fábio. E as melhores oportunidades tricolores saiu nas bolas do Cauã Elias e do Marquinhos, né, no jogo, que dificultaram a vida na equipe do time do Flamengo, na defesa do Flamengo. Na reta final, o Flamengo teve grandes oportunidades, né? Teve oportunidades, voltando a criar as oportunidades, melhor dizendo, para tentar conseguir chegar ao gol. Chegar ao gol, né? Mas não teve precisão para superar a defesa do Fluminense. A retranca tricolor, né? Melhor dizendo. E no contra-ataque, o Marquinhos recebeu o passe do Martinelli, driblando o Fabrício Bruno e foi derrubado
e pênalti para o Fluminense, que só foi validado pelo VAR, no árbitro de vídeo. Aí o Ganso bateu o pênalti e perdeu, né? Perdeu a cobrança de pênalti. O Rossi acabou defendendo no final do primeiro tempo, né? Bateu rasteiro e acabou defendendo o goleiro Rossi, né? E garantiu para cá igual, para cá igual no primeiro tempo. E na segunda etapa foi diferente, porque o Fluminense retornou no intervalo com o John Arias no campo no lugar do Marquinhos, né? E automaticamente o colombiano mudou o cenário da partida, né? Com os dribles certeiros e condução e também de condução perigosa, né? E o tricolor conseguiu manter a posse de bola, explorar a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do setor, repito, vulnerabilidade, né, do Flamengo, né, tentando explorar, né, explorando um pouco mais isso aí, porque pela situação, né, que tentar 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 conseguir nesse espaço, porque teve erros do Flamengo no segundo tempo, a vulnerabilidade que o Flamengo teve, né, exploradas as vulnerabilidades que eu tô citando aqui para vocês, repetindo, né, lógico, né, e que o Fluminense teve com o John Arias, que aproveitou essa chance, né, que mudou esse esquema, porque posse de bola, fazendo as jogadas e até também de uma maneira que, principalmente pelas investidas que teve no jogo. E pelo lado esquerdo de defesa, com o Ayrton Lucas, que foi escolhido, né? O setor do Ayrton Lucas foi escolhido para investidas do Fluminense, certo? E dali saíram os dois gols, inclusive. Primeiro, teve no lance, em uma bela jogada iniciada por Ganso, que deu um belo passe para o Cauê Elias, né? De calcanhar, levando a bola ao fundo e encontrando o Lima na área para fazer 1-0, livre para marcar. E na sequência o Martinelli tabelou com o Ganso, foi à linha de fundo, né? E passou para o Arias para ampliar o resultado. E aí, meus amigos, que esses dois gols abateram demais o Flamengo. Abateram demais o Flamengo nos dois gols, né? Que é essa situação que o Felipe Luiz não esperava, que sentiu bastante os dois gols, né? Principalmente daquilo que aconteceu. E se desorganizou na construção, né, embora tenha passado a DT aí, DT mais a posse de bola, mas não conseguindo, né, mas não conseguindo né, tentar conseguir encontrar algumas brechas para tentar atacar e muito aplicados, né? Os jogadores do Fluminense fecharam, né, na defesa para tentar segurar o resultado. O Flamengo tentando conseguir atacar, mas é, se fecharam bastante a defesa do Fluminense, de modo que o Fábio terminou o jogo sem ter que fazer defesas perigosíssimas e acabou tendo a vitória, para mim, merecida por conta do segundo tempo, né? Porque o Flamengo não aproveitou as chances que, que precisava fazer para tentar conseguir chegar ao gol do goleiro Fábio, não aproveitou, certo? Não aproveitou as chances que precisava fazer, dos gols, inclusive. O Fluminense fez no segundo tempo, fazendo os gols, aproveitando daquilo que aconteceu. E agora, o Fluminense tendo aí agora, até porque o Flamengo está com 51 pontos ganhos na quarta colocação, né? E o Fluminense está na 15ª colocação, né? 15ª colocação do campeonato com 33 pontos ganhos, né? Os próximos compromissos das duas equipes, inclusive, o Flamengo e os próximos compromissos das duas equipes, né? Inclusive, que teremos aqui o Flamengo enfrentando o Corinthians fora de casa, né? Fora de casa, na Copa do Brasil, semifinal, 4 da tarde, horário de Brasília. E no próximo jogo que o Flamengo vai fazer é contra a equipe do time do Juventude no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, no dia 26, né? O jogo que vai acontecer na próxima semana. Então, principalmente aí, meus amigos, que nós vimos aí o Flamengo jogar, é tentar conseguir mudar nesse panorama aí nos jogos que o Flamengo. Nos dois primeiros jogos que o Felipe Luiz foram bem, mas
nesse jogo foi mal. Foi mal pelas mexidas erradas, escolhas do Felipe Luiz erradas, do meu modo de ver, mas principalmente que eu acredito que o Felipe Luiz possa consertar daquilo que possa, assim, de se observar daquilo que ele errou para tentar consertar no jogo contra o Corinthians, que é um jogo decisivo neste domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, temos aí, né, o jogo também no dia 26 contra a equipe do time do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o time do Flamengo no Maracanã. E teremos aqui os jogos aqui do Fluminense, né, meus amigos? O Fluminense que vai encarar contra a equipe do Atlético do Paraná no jogo adiado pela 17ª rodada do Campeonato Nacional, né, do Campeonato Brasileiro, que vai ser na terça-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, dia 22, e no dia 26 contra o Vitória, fora de casa, a partir das 4h30 da tarde, horário de Brasília. Então temos aí os jogos que vão acontecer e os compromissos das duas equipes de Flamengo e Fluminense. Então o Fluminense ganhando força, né, ganhando forças para tentar conseguir sair nessa situação complicada, e o Flamengo perdendo mais uma chance de chegar até os líderes do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação complicadíssima para a equipe do Flamengo, inclusive que nós vamos estar acompanhando aqui. Repito, jogo da Copa do Brasil, jogo do ano, hein? Corinthians e Flamengo, 4 horas da tarde na Copa do Brasil, e no sábado que vem, a partir das 19 horas, Flamengo e Juventude no Maracanã, e para o Fluminense, jogos no dia 22 de outubro, contra o Atlético do Paraná, jogo adiado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, e o jogo entre o jogo contra o Vitória da Bahia, 4h30 da tarde, no próximo sábado, no estádio, no Barradão, no estádio Manuel Barrados, no Barradão, na Bahia. Então, vamos estar acompanhando os jogos das duas equipes, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esqueçam, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados. Sábados temos aí o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e pela Radiosnet. Tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo vídeo, até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. A todos, muito obrigado e valeu, galera!